Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panchari. Se você está chegando agora, este canal aqui dedica-se a falar de literatura, literatura de qualidade. A gente prioriza aqui grandes autores, grandes obras, e uma vez por semana, então, a gente tem aqui um bate-papo, uma conversa mais a miúde, mais detalhada, 35, 40 minutos aproximadamente, onde nós falamos sempre de literatura. Se você já é nosso espectador, você sabe que nós demos uma paradinha aí de 2 semanas, estamos voltando agora, na segunda-feira, dia 17, e vamos falar no mês de janeiro, nas próximas 4 videoaulas, nós vamos falar de literatura norte-americana. Isso foi uma sugestão de um dos ouvintes que reclamou que no ano de 2021 nós não falamos de autores norte-americanos, é verdade, e agora nós estamos nos redimindo, e eu escolhi então 4 feras, 4 grandes autores norte-americanos, onde nós vamos detalhar algumas de suas principais obras. Nós vamos começar hoje falando de Ernest Hemingway. Conhece Hemingway? Claro que você conhece, né? Um dos grandes autores norte-americanos, Prêmio Nobel de Literatura de 1954. Depois nós vamos falar de William Faulkner, outro Nobel de Literatura também. Nós vamos falar de Truman Capote e nós vamos falar de J.D. Salinger, né? O apanhador no campo de centeio. Eu escolhi esses 4 grandes autores. Nós vamos começar falando de Hemingway hoje e eu te convido então para que você venha escutar, venha conversar um pouco conosco. Se você está chegando agora e você não nos conhece ainda, eu pediria a gentileza que você se inscrevesse no nosso canal. Tem um botãozinho aí embaixo chamado inscreva-se, você pode carregar nesse botão. Ao lado tem uma campana, um sininho, que você carregar nesse sininho também, você vai ser lembrado toda vez que nós postarmos, que nós subirmos uma videoaula, você será avisado e você então prestigia esse nosso canal, que é um canalzinho independente, não monetizado, e a gente espera poder continuar trabalhando aqui no ano de 2022, trazendo à baila então grandes autores e grandes romances. Bom, e hoje? Hoje, então, eu escolhi, como eu disse, Ernest Hemingway, um autor profícuo, escreveu muita coisa, contista, romancista, jornalista, começou a sua vida profissional como jornalista. Na minha opinião, o mais cosmopolita autor norte-americano. Né? A gente sempre lembra que os autores norte-americanos são centrados em si mesmo, né? Falam sempre sobre o seu país, sobre a sua cultura, geralmente não viajam muito, mas Hemingway não. Hemingway eu considero assim, o autor norte-americano mais cosmopolita de todos os tempos. Ele viveu um período na França, viveu na Espanha, trabalhou, foi correspondente de guerra, foi voluntário, trabalhou ao lado militou ao lado dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, depois viveu uma temporada em Cuba, ou seja, viajou muito e escreveu, produziu muitas coisas. E eu escolhi desse autor, então, 2 livros, né? Um romance que, no meu ponto de vista, é o melhor trabalho dele, o maior romance de Hemingway, na minha modesta opinião, que se chama Por Quem os Sinos Dobra, é um livro de 1940, e depois eu escolhi falar deste aqui, Paris é uma festa. Paris é uma festa, não é um diário, ele não foi escrito enquanto Hemingway estava em Paris. Hemingway morou em Paris entre os anos de 1921 e 1926, mas esse livro é um livro que foi publicado póstumamente. Ele foi publicado em 1964. Hemingway suicidou-se em 1961 e ele deixou esse livro pronto. Ele escreveu esse livro muito depois, então trata-se de memorabilia, né? São as memórias de um Hemingway maduro, já de volta aos Estados Unidos, e ele deixa o livro pronto e ele só foi publicado então em 1964. Mas do meu ponto de vista é uma das publicações mais interessantes
do Hemingway, as suas memórias, e principalmente a memória afetiva. Ele vai falar muito da sua ligação com Paris. Né? E não à toa, o título do livro é Paris é uma Festa. Então nós vamos conversar hoje, então, sobre Por Quem os Sinos Dobram e Paris é uma Festa. Então, para situá-lo, né, se você ainda não conhece Hemingway, se você ainda não leu e está aí na sua listinha dos livros que você deve ler antes de morrer, Hemingway nasceu no último ano do século XIX, ele nasceu em 1899 em Illinois, e faleceu jovem, em 1961, ele cometeu suicídio, então ele viveu durante 62 anos e teve uma vida muito cheia, muito intensa. Ele tentou servir o exército norte-americano na Primeira Guerra Mundial, ele foi recusado porque ele tinha um problema, uma miopia, um problema de visão. Ele não foi aceito no exército, mas mesmo assim ele resolve se engajar na Primeira Guerra Mundial, ele vai para a Itália e ele acaba trabalhando como voluntário. Ele foi motorista da Cruz Vermelha nesse período da Primeira Guerra Mundial na Itália. Em 1921, ele vai se casar com Elizabeth Richardson, a primeira esposa dele, com quem ele viveu essa fase europeia, eles tiveram um filho, e ele vai trabalhar então como correspondente de uma revista canadense chamada Toronto Star Weekly. Ele vai trabalhar como correspondente, é um começo de carreira, um começo de vida, né? Ele vai morar em Paris aos 22 anos de idade, e ele era um duro, como ele mesmo se define, ele era um duro, ele escrevia contos, às vezes escrevia reportagens, mandava lá para a revista Toronto Star e recebia parcos recursos, recebia assim um freelancer, era freelancer, né? E era com isso que ele se mantinha com a mulher e com a jovem esposa. Então ele passou por alguns perrengues, por falta de dinheiro, ele vai contar um pouco isso nesse livro. Então esse livro chama-se Paris é uma Festa. Paris é uma Festa, como eu disse, não é um diário, né? Não é um diário que ele escreveu enquanto ele estava vivendo em Paris. Ele morou em Paris, como eu disse, de 21 a 26 aproximadamente, foi uma estada de 5 anos, e ele só vai escrever esse livro depois, um Hemingway maduro, um Hemingway já inclusive laureado com o prêmio Nobel de literatura, e vai escrever nos Estados Unidos. Então, é um livro memorável. Ele vai escrever as memórias do jovem que morava em Paris. Então, não é um romance, como muita gente o classifica, mas então, as memórias dele. E uma coisa interessante, porque você não sabe se isso aqui é extremamente a realidade, porque pensa bem, ele vai detalhar coisas aqui que aconteceram quase 30 anos antigamente, 30 anos antes, perdão, que aconteceram 30 anos antes na vida do jovem Hemingway, quando ele vivia com a mulher e o filhinho em Paris, e há detalhes aqui que você fala, nossa, como é que ele podia se lembrar desses diálogos, como é que ele poderia se lembrar com exatidão do percurso que ele fazia para atravessar Paris, para frequentar os cafés de Paris. Então, imagina-se que aqui tenha muito de ficção, né? Algumas coisas, algumas lacunas que ele preencheu de uma forma ficcionista, mas ele vai contar de uma forma assim, bastante saborosa esta estada dele e da mulher em Paris nos anos 20. Né? Paris, como ele disse, Paris era uma festa. Ele vivia assim, com bastante dificuldade, mas ele frequentava um círculo de amizades e gente muito importante, foi contemporânea de Hemingway nesta Paris dos anos 20. Então, na Paris dos anos 20, ele vai se encontrar com uma série de outros escritores e vão fazer ali um círculo de amigos. Né? Ele vai conhecer e vai ficar amigo da escritora alemã Gertrude Stein. Gertrude Stein era uma espécie assim de a escritora mais bem sucedida da turma, que tinha melhores recursos financeiros, que recebia
esse pessoal em seu apartamento, ela vivia com a companheira dela, né, com a esposa dela lá em Paris, em 1920, e tinha melhores recursos financeiros e acabava, então, sendo uma espécie de anfitriã de uma turma de escritores. E ela denominou essa turma, esse grupo, ela chamava de a geração perdida. Dentro dessa geração perdida estava a própria Gertrude, estava Ezra Pound, Ernest Hemingway, James Joyce, o irlandês James Joyce, que acabava de publicar Ulisses, e James Joyce não era muito chegado, mas eles acabam se encontrando sempre, acabam se cruzando nos cafés parisienses, na noite parisiense. James Joyce também frequentava o apartamento de Gertrude, pois Gertrude era uma pessoa assim, bastante complicada a relação dela, tá? Depois ela acaba se afastando um pouco do James Joyce, mas Hemingway, então, ele vai contar como é que era esse círculo de amizade dentro dessa chamada geração perdida. Depois vai se juntar ao grupo, então, o jovem Scott Fitzgerald, Scott e Zelda também estão morando em Paris nessa época. Scott já era melhor sucedido, já ganhava muito mais dinheiro que Hemingway nessa fase parisiense da vida deles, mas vai se estreitar os laços, Hemingway vai estreitar os laços com Scott Fitzgerald, ele até tem um capítulo no livro dedicado a essa amizade com Scott Fitzgerald, e eles vão se desenrascar. Hemingway, ele vai contando que ele se desenrascava assim, ele escrevia um conto, mandava para a revista lá de Toronto, recebiam dinheiro, e aí eles não tinham assim uma vida muito regrada, esse dinheiro eles acabavam gastando em viagens, eles viajavam muito, iam esquiar nos Alpes, iam passar uma temporada na Espanha, depois voltava. Hemingway gostava muito de corrida de cavalos, então eles viviam indo lá ao jockey, às corridas de cavalo, onde ele apostava muito, e assim ele ia tocando a sua vida, com muito vinho, muita bebida, muita conversa e muita produção. Apesar de levar uma vida assim, tanto quanto desregrada, ele tinha uma rotina de produção, ele tinha um estúdiozinho lá, onde ele escrevia, ele andava para cima e para baixo com um caderninho de notas e um lápis, e às vezes no inverno parisiense bastante rigoroso, no apartamento dele às vezes não tinha calefação suficiente, ou no escritório, ele ia para um café, ficava lá bebericando um café, uma taça de vinho, e ele escrevia assim a manhã inteira, escrevia às vezes à tarde inteira, então ele tinha uma rotina de produção, mas ao mesmo tempo, então, o objetivo dele era ganhar dinheiro e poder viajar, poder usufruir dessa Europa que ele curtia muito e dessa Paris, então, onde eles viviam com essa turma. Então, o livro Paris é uma Festa, essa edição que eu tenho aqui é da Bertrand Brasil, é um livro que tem cerca de 240 páginas, né? E eu vou ler aqui um pedacinho para você, que ele diz assim, abre aspas, se você, quando jovem, teve a sorte de viver em Paris, então a lembrança o acompanhar pelo resto da vida, onde quer que você esteja, porque Paris é uma festa ambulante. Então, ele vai contando o que, em alguns escritores, se não tivesse esta habilidade para escrever que o Hemingway tinha, poderia se transformar numa história de fofoca, né? Uma história de gossip boy ou gossip girl, onde ele ia fofocaiar sobre a vida da Gertrude, do Ezra Pound, do Scott Fitzgerald, mas não é isso que acontece. Hemingway era um escritor muito talentoso e ele não era o tipo de escrita onde ele deixa muita coisa subentendida. Ele não entrega tudo, ele não te conta todas as coisas, ele não te conta todos os passos ou todos os detalhes sobre uma história. Há contos do Hemingway que
o que fica não é o que está escrito, né? Não é o que ele colocou nas páginas do conto, mas o que conta, o conto que conta, uma literação minha aí, mas o que fica mesmo é o que está subentendido ou o que ele quis dizer sobre a. Ele é um autor, vamos dizer assim, econômico. Ele não te entrega tudo de bandeja, ele não conta toda a história, mas ele dá caminhos, né? Ele dá dicas do que aconteceu, e isso é o que faz de Paris. É uma festa que podia ser um livro de fofocas, podia. Então, como eu estava dizendo aqui antes de ser interrompido por um barulho externo, é que o que podia ser, então, uma espécie de livro de fofocas e que não tivesse grande importância, na fluência, na habilidade do Hemingway, torna-se um livro de histórias extraordinárias do que ele chamava, então, desta geração perdida, que foi o nome dado por Gertrude Stein, que era o Ezra Pound, o Hemingway, o James Joyce, e depois o casal Scott e Zelda Fitzgerald. E é sobre isso, então, e esse dia a dia dele em Paris, e as dificuldades financeiras e como ele tinha que se desenrascar, que ele vai contando. E tem um capítulo que ele chama assim, A Fome como Boa Disciplina. Eu vou ler um trechinho aqui para você, abre aspas. Se você não se alimentasse bem em Paris, tinha sempre uma fome mortal, pois todas as padarias exibem coisas maravilhosas em suas vitrinas. E muitas pessoas comiam ao ar livre, em mesas na calçada, de modo que por toda parte se via comida ou se sentia o seu cheiro. Se você abandonou o jornalismo e ninguém nos Estados Unidos se interessa em publicar o que está escrevendo, se é obrigado a mentir em casa, explicando que já almoçara com alguém. O melhor que se tem a fazer é passear nos jardins do Luxemburgo, onde não se via nem se cheirava comida, desde a Place de l'Observateur até a rua Vaugirard. Poderá sempre entrar no Museu de Luxemburgo, onde todos os quadros ficam mais vivos, mais claros e mais belos quando se está com a barriga vazia, roído de fome. Aprendi a compreender Cézanne muito melhor, a entender realmente como é que pintava suas paisagens quando estava faminto. Então ele vai contar aqui que às vezes ele tinha que pular uma refeição, né? Ele trabalhava lá no seu estúdiozinho, ele escrevia à mão para depois passar a máquina, e para enganar a barriga, então, ele ia passear ali no museu, no Jardins de Luxemburgo, ou entrava no museu para ver as pinturas de Cézanne, e chegava em casa e dizia para a mulher que ele tinha almoçado com um amigo. Então ele pulava uma refeição para economizar. E o objetivo dele também não era exatamente mesquinho de fazer fortuna. Ele economizava porque ele tinha projetos. Ele combinava com a mulher, então, que eles iam esquiar nos Alpes suíços, ou que eles iam passar uma temporada na Espanha, e para isso ele precisava juntar dinheiro, porque ele era um escritor incipiente ainda. Ele não tinha publicado nenhum romance. O primeiro romance dele ele só vai publicar em 1926, que é O Sol Também Se Levanta, onde ele vai contar exatamente sobre a vida dele na Espanha. Ele foi um apaixonado por touradas, né? Ele acabou se tornando um toureiro amador nessa temporada dele em Pamplona. Então ele vai escrever isso no romance dele, O Sol Também Se Levanta, um belíssimo romance, não vai dar para a gente falar aqui, mas eu recomendo vivamente que você coloque assim na sua listinha de obras do Hemingway para ler. Mas nesse exato momento, no começo da carreira dele, em 1921, 22, em Paris, ele sobrevive, então, dos contos, das pequenas reportagens que ele fazia para essa revista semanal lá em Toronto. Então, além dessa turma, também tinha uma inglesa chamada Sylvia Beach. Sylvia Beach era dona da famosa livraria Shakespeare and Company, que ficava em Paris, né? Na rua Odeon, número 12, e esta livraria era um ponto de encontro, era uma livraria bastante simpática, tinha lá um fogãozinho sempre aceso no inverno para as pessoas se aquecerem, havia
dava para fazer, jogar a conversa fora, James Joyce passava por lá, James Joyce foi publicado, então quem publicou Ulisses, James Joyce, na Europa foi a Silvia, através da sua editora, da sua livraria, e ela tinha também uma espécie de biblioteca, onde ela alugava os livros. O Hemingway não tinha dinheiro para comprar os livros, então é lá que ele aluga os livros da Silvia. Ele tinha uma espécie de uma conta corrente lá, a Silvia anotava no caderninho os empréstimos que ela fazia, ele pagava depois, e é lá que Hemingway vai ter o seu primeiro contato com os escritores russos. É lá que ele vai descobrir Tolstói, Turgenev, Dostoiévski. Aliás, ele não morria de amores por Dostoiévski, não. Ele falava que Dostoiévski não escrevia muito bem, não tinha uma escrita refinada, nem ele nem Ezra Pound era muito fã de Dostoiévski, mas é lá, na livraria da Silvia Shakespeare and Company, que Hemingway vai travar contatos com os autores russos, vai aprofundar as suas leituras e vai emprestar então os livros, vai alugar os livros que ele não tinha condições de comprar com seus parcos recursos financeiros de trabalhador freelance. Então, é nessa toada que ele vai contando a sua estada, a sua convivência com Gertrude Stein. Ele, num determinado momento, ele conta que a esposa dele, a Elizabeth, ela não gostava muito do apartamento da Gertrude, porque a Gertrude não lhe dirigia a palavra. A Gertrude só conversava com Hemingway. E quem fazia as honras da casa, quem dava atenção a Elizabeth, era a mulher da Gertrude, era a companheira. Então parece que a Gertrude só se relacionava com o marido da Elizabeth, ela não gostava muito desse aspecto, não. Ela ficava meio de escanteio lá no apartamento e não recebia, a Gertrude não se dignava a lhe dirigir a palavra. Então ele vai contando nessa toada a relação dele com a Gertrude, a relação mais íntima, mais próxima de Ezra Pound. Joyce ele vai citando assim de passagem, ele cita outros autores americanos que passam por lá nesta época, e ele vai depois escrever mais detalhadamente, então, sobre a amizade dele, sobre como ele conheceu Scott Fitzgerald, né? Scott Zelda, como eu disse, também morava, tinha um apartamento melhor. Scott já ganhava mais dinheiro com as suas publicações, já era mais reconhecido que Hemingway nesta época, e ele vai escrever um capítulo à altura do livro que ele dá o nome de Scott Fitzgerald. E ele diz assim, abre aspas, seu talento era tão espontâneo como o desenho que o pó faz nas asas de uma borboleta. Houve uma época em que ele tinha tanta consciência disso quanto a borboleta, não ligando para o fato de que seu talento podia apagar-se ou desaparecer de todo. Mais tarde, começou a preocupar-se com as asas feridas e sua estrutura. Aprendeu a refletir, mas já não conseguia voar, porque o amor ao voo o abandonara. Restava-lhe apenas a lembrança dos dias em que voar fora um ato natural. E aí ele vai se detalhar muito sobre esta amizade. Ele conhece Scott Fitzgerald num café, e, numa determinada altura, Scott Fitzgerald convida a ir para uma cidadezinha lá no interior da França, onde ele havia deixado o carro. Ele havia comprado um carro lá e ele deixou o carro lá, porque o carro deu um problema mecânico, ele volta com a mulher para Paris de trem e ele convida Hemingway para ir fazer essa viagem com ele. Eles iriam de trem e trariam o carro na volta. E o Hemingway topa, quando está juntando dinheiro para ir para a Espanha com a mulher no verão, mas ele resolve então, já que o Scott se ofereceu para pagar, custear a viagem, eles marcam o encontro para o dia seguinte, lá na estação de trem, na Gare, e o Hemingway vai e Scott não aparece, não chega, não aparece. Hemingway fica mesmo muito puto da vida com essa situação, mas resolve sozinho. Ele pega o trem e vai embora, e vai lá para tal cidadezinha, se hospeda no hotel, e depois tenta telefonar para os outros hotéis, tal, para avisar para o Scott que ele havia chegado. Passa um tempo, tal, até que o Scott aparece lá como se nada tivesse acontecido, não dá nenhuma explicação. Então, te procurei, né? Perdi o trem, não sei o que lá, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
e ele vai narrar essa história e a volta deles para Paris. Eles vão pegar o carro não era um cabriolé, não era um descapotável, mas a Zelda, a mulher do Scott, que é uma mulher bastante temperamental e complicada, ela manda, como ela queria um cabriolé, ela manda arrancar o teto do carro e transformar o carro num descapotável. Então eles pegam o bendito do carro sem capota e vai voltar aquela inconstância do tempo na França, vai chover, vai pegar muita chuva, eles vão parar em hotéis, vão ter que parar em bares, é um retorno acidentado para Paris, e num determinado momento o Scott pega um resfriado, e ele descobre que o Scott já é hipocondríaco, e o Scott fica atormentando o Hemingway para o Hemingway procurar um termômetro, procurar uma farmácia, comprar remédio para ele, e o Hemingway acaba sendo então uma espécie de babá para acompanhar, né, para cuidar do resfriado do Scott e depois levar ele de volta para Paris nesse carro sem capota, com o tempo ruim que está fazendo lá. Então ele vai narrando tudo isto e os percalços, e às vezes são coisas banais, coisas comezinhas do dia a dia, mas a forma com que ele conta, a forma com que ele vai narrando, faz desse livro um livro excepcional, porque realmente hoje, né, vendo de longe, você percebe que era uma turma da pesada, né? Essa geração perdida. Imagina você está em Paris convivendo com esses escritores que depois, né, se revelam-se grandes, todos eles grandes escritores, e quem vai tratar isso de uma forma espetacular depois é o cineasta Woody Allen, no seu filme Midnight at Paris, né, Meia-Noite em Paris, que se você não viu ainda, eu recomendo, a gente sempre tenta aqui fazer um link entre boa literatura e bom cinema, e na minha opinião, o Woody Allen é um dos grandes, né? O Woody Allen é aquele cineasta que, mesmo quando o filme dele é ruim, é bom, e Meia-Noite em Paris, é o título em português, é um filme espetacular e vai ter como base, então, o livro Paris é uma Festa, né? Ele vai usar disso, claro, ele não dá os créditos para o Hemingway, mas se vê claramente que ele se inspirou no Paris é uma Festa. Ele coloca o seu personagem, o seu protagonista na Paris nos dias atuais, o rapaz está lá com a noiva e com a família da noiva, e numa determinada noite, num determinado lugar em Paris, ele está sozinho e ele é transportado. Então ele volta para essa Paris do começo do século, onde ele vai se esbarrar com essa gente toda nos cafés de Paris, né? A turma do Hemingway costumava se encontrar lá em Saint-Germain-des-Prés, no Café Odemago, um café que existe até hoje. Claro que se você tiver tido a oportunidade de conhecer Paris, de ter viajado a Paris, você vai entender muito melhor quando Hemingway cita esses lugares, mas se você não conhece, não tem importância nenhuma, isso não vai dificultar a leitura em nada, só você pode, inclusive, fazer um roteirinho para a sua próxima viagem, se programar, se você puder, né, tiver condições de ir a Paris, você pode percorrer esses lugares, muitos existem até hoje, o Café Odemago existe lá, era lá então que ele se encontrava, que Joyce também encontrava Ezra Pound, a Gertrude, a mulher da Gertrude, depois Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, num outro momento, acham que o Demago é um café pequeno burguês, e eles vão se encontrar no Café Le Fleur, né? Então tem toda esta aura de uma Paris romântica, de uma Paris da Belle Époque, no início do século XX, que Hemingway vai falar maravilhosamente, vai escrever maravilhosamente em Paris é uma Festa, que, como eu disse, é uma publicação póstuma, foi publicada em 1964, e não é um livro, um relato de viagens, não é um diário de viagens, e também não chega a ser um romance. É memorável. Já o velho, reconhecido autor Ernest Hemingway, que resolve, então, depois, quando ele está nos Estados Unidos, já com a vida
com a vida ganha, vamos dizer assim, escrever sobre esse jovem Hemingway de 20 anos que viveu Durango, né, sem dinheiro e tendo que se desenrascar, mas, sem sombra de dúvida, vai viver numa das cidades mais bonitas do mundo e, segundo ele, Paris é uma festa. Então eu recomendo vivamente que, se você não leu ainda, que você o faça. Esse livro você encontra ele em sebos facilmente. Se você está em São Paulo, tem um ótimo sebo ali na Praça João Mendes. Se você não está em São Paulo, você pode procurá-lo através da estante virtual. É um, um site aí que agrega sebos do Brasil inteiro a um preço bacana, porque livros, agora no ano de 22, continua proibitivo livros novos. Ok, até aqui tudo bem. Então nós vamos parar agora um pouquinho para eu fazer um pequeno comercial aqui e depois nós vamos então falar do romance, que na minha opinião é o melhor romance de Hemingway, que é Por Quem os Sinos Dobram. Vamos lá? Bom, então, nossos comerciais, por favor. Eu queria lembrá-lo, então, que esse é um canalzinho independente, não monetizado, e para a gente prosseguir com esse trabalho neste ano da graça de 2022, eu fiz um crowdfunding na plataforma apoia-se.com. Crowdfunding é o nome mais sofisticado para velha e boa vaquinha. E se você quiser e puder colaborar conosco, o caminho está aqui embaixo, é só você clicar nesse link, apoia-se.com/Antônio Pantiarelli, e é uma módica contribuição que pode ir entre 5 a 20 reais, óbvio, se você puder doar mais de 20 reais, nós também aceitamos, e para todo colaborador que puder doar a partir de 20 reais, em retribuição, eu me disponho, então, a ministrar uma videoaula, uma aula particular, são aulas de 45 minutos, com o tema, então, a escolha do colaborador. Pode ser literatura, pode ser português, pode ser redação para vestibular, fica a critério do colaborador escolher o tema e quando ele quer essa videoaula. Basta então que você faça essa contribuição, mande um e-mail para mim, professorpantiarelli@gmail.com, dizendo o que você fez, e nós então entramos em contato para agendar essa videoaula. É uma forma então do canal Literatura Sem Fronteiras retribuir essa valorosa contribuição. É chato falar sobre dinheiro? É chato, mas a situação nos obriga. Eu quero melhorar aqui a plataforma, eu quero investir numa câmera digital para melhorar a qualidade. Enfim, foi a forma que nós encontramos. Se você quiser, se você puder, então eu te agradeço desde já. E por falar em propaganda, também eu quero aproveitar para fazer um comercialzinho aqui de uma amiga minha, a Monique Machado do Rio de Janeiro, uma pessoa fantástica. Se você conhecer, você vai gostar muito dela. Ela tem um podcast chamado Do Livro Não Me Livro. É um podcast diário muito bacana, onde principalmente ela divulga novos autores e novas publicações, novos livros de conto, poesia, romance, biografia. Se você tiver interesse, basta você entrar no podcast, você pode, nessas lojas de podcast, aí você pode baixar. Ela está com seu podcast diário, então, chamado Do Livro Não Me Livro. Eu já ouvi, é muito bacana esse podcast diário, e eu convido você, então, para ouvir. Monique Machado. Obrigado. E voltando, então, ao nosso tema de hoje, Hemingway, e o outro romance dele que eu quero conversar mais a miúde com vocês é esse aqui. O romance de 1940, Por Quem os Sinos Dobram. Na minha modesta opinião, esse é o melhor romance de Hemingway, e ele vai tratar aqui de um episódio fictício sobre a Guerra Civil Espanhola. Como você sabe, eu já falei aqui anteriormente, Hemingway trabalhou, né, ele foi correspondente, depois se voluntariou para trabalhar
do lado dos republicanos. A Guerra Civil Espanhola ocorreu na década de 1930, entre 1936 e 1939. Foi o movimento dos republicanos, dos democratas, sociais-democratas, socialistas e comunistas que se aliaram contra os nacionalistas do general Francisco Franco, que tinha o apoio, então, dos nazistas, de Hitler, e dos fascistas de Mussolini. Esses aliados, esse grupo, né, que formou depois com o Japão o eixo, acabou detonando a Segunda Grande Guerra. Houve, então, uma guerra fratricida, uma guerra civil na Espanha. De um lado, os republicanos e os partisans, né, os partisans que depois na Itália se tornaram os partigianos, aqueles que lutavam pela liberdade. E Hemingway, então, vai contar um aspecto, né, dessa história da Guerra Civil Espanhola. E eu peço licença para vocês aqui para ler a epígrafe do livro, que é o que dá nome ao livro. Abre aspas. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. John Donne, poeta John Donne. Então, é a epígrafe do livro e é o que dá nome ao romance de 1940 de Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. E o que fala, então, por quem os sinos dobram, né? Ele vai contar a história do protagonista, um norte-americano chamado Robert Jordan. Ele é professor de espanhol nos Estados Unidos, então ele se voluntaria para atuar do lado dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, e ele recebe uma missão. A missão, assim, ele tem que ir para determinado povoado para explodir uma ponte. Essa ponte, os nacionalistas utilizavam essa ponte para atravessar, então a missão dele é ir lá. Ele era um especialista em explosivos, ele tem que ir lá e dinamitar, destruir a ponte. E chegando lá, ele vai encontrar um grupo de militantes, de companheiros, né, de partisans, militantes da causa republicana, que se opunham, então, aos nacionalistas de Franco, e ele acaba se envolvendo com essas personagens, né? Tem lá o Anselmo, tem a Pilar, tem o El Sordo e tem a Maria. A Maria, então, é a rapariga, né, a moçoila espanhola, por quem o Robert Jordan vai se apaixonar, vai se envolver. Então, há uma história de amor, há uma história de desconfiança. É óbvio que os espanhóis, os partisans que estão lá com essa missão específica, recebem com desconfiança esse norte-americano, que afinal é um estrangeiro. Alguns são contra explodir essa ponte, acham que esse não é o caminho mais adequado. O líder do grupo, El Sordo, ele tem alguns problemas, a memória está falhando, não se pode confiar muito nele, e esse grupo acha que a Pilar, que é a mulher do Arthur, é quem deve assumir o comando. Então há uma série de desencontros, há uma série de desconfiança, as pessoas vão acabar tendo que confiar nesse Robert Jordan, por que ele dá aula de espanhol, ele não dá aula de inglês. Então, como eu disse, na linguagem, na narrativa de Hemingway, há muito que não é dito explicitamente, ele apenas aponta um caminho e requer, então, do leitor que o leitor se integre, né, no romance, faça parte, né, seja um elemento desse romance e tente entender os caminhos que estão, às vezes, insinuados, não são ditos claramente, mas que transformam esta narrativa. Esse livro é um livro
É um livro bastante grande. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição antiga, que ela tem 420 páginas, e como eu disse, você deve encontrar esse livro em sebos, e é um livro, então, de 1940, que vai narrar esse episódio, que é um episódio fictício, obviamente, mas que tem muito da experiência de Hemingway na Espanha. Como eu disse, ele viveu na Espanha, ele foi correspondente, depois ele foi voluntário, ele se integra aí na Guerra Civil, apoiando os republicanos contra os nacionalistas, e ele vai contar esse aspecto, então, dessa explosão dessa ponte. Não fica muito claro, então, se eles vão conseguir detonar a ponte, se não vão, se esse é o caminho certo, como é que ele vai se integrar, e esta paixão que há entre Robert Jordan e a Marie. Então, são esses dois romances do Hemingway que eu recomendo vivamente para você. Paris é uma Festa, uma publicação póstuma de 1964, e Por Quem os Sinos Dobram, de 1940. E é óbvio, né, que um tema tão bom como esse acabaria inexoravelmente em Hollywood, e não deu outro. Em 1943, o diretor Sam Wood faz um filme, aliás, um filmaço, eu recomendo vivamente que você, se você tiver por aqui, que você o veja, Por Quem os Sinos Dobram, estrelado pela grande Ingrid Bergman e Gary Cooper. Então, Sam Wood é o diretor, o filme é de 1943, com Ingrid Bergman e Gary Cooper nos papéis principais. E por falar em cinema, então, né, a gente sempre tenta aqui fazer um link entre bons livros e bons filmes. Eu volto então a insistir no filme do Woody Allen, né, Meia-Noite em Paris. É um filme já tem alguns anos. O Woody Allen vai beber na fonte do Paris é uma Festa. É um filme estrelado pelo Owen Wilson. Está muito bem no papel. O Owen Wilson é um ator aí que fazia filminho bobos, comedinhas românticas, mas ele cresce muito sob a direção do Woody Allen. E como eu disse para vocês, até filmes ruins do Woody Allen são muito bons. E Paris é uma Festa. É o ponto de partida, ele se inspira nesse livro e ele vai colocar esse protagonista, então, vivido pelo Owen Wilson, numa Paris, e à noite ele está sozinho lá no determinado momento e ele então volta numa espécie de túnel do tempo para esse período de Paris. É uma festa. E como nós falamos também de Scott Fitzgerald, né? Scott Fitzgerald também, os livros dele renderam bons filmes em Hollywood, tem Suave é a Noite, e tem o grande livro que se tornou um grande filme em Hollywood, que foi o Grande Gatsby. O Grande Gatsby, mas tem duas versões. Eu recomendo a primeira versão, a versão estrelada por Robert Redford, é o melhor. Depois eles fizeram um remake com o Leonardo DiCaprio, já é uma espécie de pastiche, não vale nem a pena assistir. Então, se você quiser assistir, assista a primeira versão, estrelada pelo Robert Redford, que é um bom filme. Então, autores norte-americanos é uma fonte inesgotável para Hollywood, e eu recomendo, então, esses 3 filmes que eu citei aqui. Ok? Tranquilo? Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Esse é aquele momento que, se você chegou até aqui, que eu peço que você vá lá e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho, para a gente continuar no Ano da Graça de 22 a falar de literatura. Eu volto na próxima aula, então, para falar de um jornalista que se tornou um grande escritor, escreveu um belíssimo romance que é Truman Capote. Já ouviu falar de Truman Capote? Está ligando o nome da pessoa? Pois é. Então, eu volto semana que vem para falar de Truman Capote. Espero ter o prazer da sua companhia novamente. Se você não se inscreveu no nosso canal, agora é o momento. Vai lá, inscreva-se e aperte a campainha, o sininho, assim você vai lembrar toda vez que eu subir uma videoaula, e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Está aparecendo aqui agora, então, o meu e-mail, professor.pancharelli@gmail.com. Se você quiser falar comigo, se você é um daqueles que, como eu, ainda escreve
e-mail. Eu quero dizer que eu tenho o máximo prazer em responder, eu respondo a todos os e-mails que eu recebo. E se você quiser dar uma sugestão sobre autor, sobre romance que eu não falei aqui, que você gostaria que eu falasse, o único critério exigido aqui no canal Literatura Sem Fronteiras é que não seja autoajuda, por razões óbvias a gente não fala de bobagens aqui, mas eu estou aberto a críticas, a sugestões, a comentários. Se você gostou, recomende-nos aos seus amigos. E se você não gostou, me recomenda para os seus inimigos. E está tudo bem. Muito obrigado e até a próxima aula.